Analisando esse gráfico agora dessa função, nós temos aqui, se a gente tiver essa função, ela é uma reta que está cruzando o eixo x e y aqui no ponto 3, não cruza o eixo x, então nós vamos analisar aqui se a função é crescente ou decrescente, se tem máximo e mínimo, e se a função é positiva, negativa e tal. Observando aqui, nós vemos que a função ela nem cresce nem decresce. Na verdade, ela é uma função constante. Toda vez que tivermos uma função, olha, que é reta, ela é uma função constante. Vamos ver aqui valores máximo e mínimo. Se a gente observar aqui, ó, ela nem tem começo nem tem fim. Portanto, só que ela tem, no caso aqui, ela não tem máximo nem mínimo. Não tem começo nem tem fim, não tem máximo nem mínimo. É um valor constante, aliás, porque é sempre 3. Nem é máximo, nem é mínimo. É um valor único. E agora aqui, vamos analisar. Ó. É positivo em toda parte acima do eixo x e negativa toda parte abaixo do eixo x. Se a gente observar aqui, ó, essa função, ela está toda na parte positiva. Então, significa que essa função ela é somente positiva em todo o seu intervalo. E vai dar onde? Ó? Vai de menos infinito, porque nem tem começo, e nem tem fim, vai até mais infinito. Então, ó, a função é positiva em todo o intervalo. Ela nem tem parte positiva nem nula, já que não corta o eixo x. Pronto, então esse gráfico já foi analisado. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Analisando aqui o gráfico 4, pessoal, nós vemos aqui, ó, que agora esse gráfico agora já é diferente, não é uma reta. Então, não é mais o mesmo tipo de função. É função, porque aqui, ó, se a gente observar, só cruza o eixo x uma única vez, a função. Aliás, se a gente marcar vários traços ao redor do eixo x, só cruza uma única vez a função, cada valor. E não tem nenhum buraco, portanto, isso representa uma função. Vamos analisar aqui, pessoal. Se a gente observar agora, essa função, ela tem uma parte que cresce e uma parte que decresce. Tá vendo, pessoal? Ela já é diferente das outras, porque ó, ela sobe e desce. Então, ó, ela é crescente nessa parte, crescente, e ela é decrescente nessa parte aqui, ó. Só que aí, pessoal, nós temos que... Ah, pessoal, só esqueci de colocar aqui, é 2, viu? Menos 2. E aqui é 2. Nós temos que colocar os intervalos de crescimento e decrescimento, já que ela aqui tem uma parte que é crescente e outra que é decrescente. Então, vamos lá, pessoal. A função é crescente Aí nós temos que observar aqui, ó, né, no intervalo que vai do eixo x, ó. Ela cresce da onde? Ela cresce desse ponto até esse ponto. Nesse ponto aqui, no x, ela vale menos 2. E nesse ponto aqui no x, ela vale 0. Então, a função é crescente em... Aí nós colocamos, ó, o x no meio. Aí vamos colocar desse lado, ó, menos 2 e desse lado 0. E o sinal que a gente coloca aqui, ó, dessa forma, ó, menor ou igual, maior ou igual, menor ou igual. Dessa forma aqui que a gente coloca, tá? Lembrando que o igual significa que os pontos estão dentro. Agora, vamos colocar aqui a parte que a função é decrescente. A função é decrescente
em. Agora, ó, ela decresce nesse intervalo aqui, ó, que o y vai diminuindo. Começa do 0 e vai até o 2 positivo. Então, colocamos aqui, ó, x. Vamos colocar aqui o 0 e o 2 aqui desse lado. Pronto. Já fizemos os intervalos de crescimento e decrescimento. Agora, vamos observar essa função. Ela tem valor máximo e mínimo? Sim, pessoal. Tem tanto o valor máximo quanto o valor mínimo. O valor máximo é sempre o maior valor que a função assume em y. Se a gente observar aqui, ó, o maior valor que assume em y é nesse ponto bem aqui, onde está a concavidade desse gráfico. Olha, onde ela vira. Então, aqui em y vale quanto? 0. Y igual a 0. Máxima y igual a 0. E mínimo? Mínimo são nesses pontinhos aqui, ó, que é o menor valor que a função pode assumir em y. E esses pontos aqui em y vale quanto? Menos 4. Logo, o mínimo é menos 4. Pronto. Feito o ponto máximo e o ponto mínimo, agora nós vamos estudar o sinal dessa função, tá, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, a função, ela está em toda parte abaixo do eixo x, portanto, está na parte negativa. Só que tem um pontinho que ela cruza com o eixo x. E nesse ponto, a função é nula. Ela nem é positiva nem negativa. Nesse ponto em que x também é 0 aqui, a função é nula. Logo, ó, vamos colocar bem aqui. A função é nula. É nula em x igual a 0. Pronto, ela é nula. E ela é negativa em todo o restante. Então, ó, nós vamos ter que colocar os dois intervalos. Eu não posso colocar direto, ó, porque ela vai, quando chega nesse ponto, x igual a 0, ela fica nula. Aí, depois, ela volta a ser negativa. Então, nós vamos colocar dois intervalos. Primeiro, desse ponto até esse, e depois desse ponto até esse. Como é que nós vamos colocar aqui, pessoal? Da seguinte maneira. A função é negativa em... Aí nós colocamos, ó, o primeiro intervalo, sempre o x no meio. O valor que eu vou colocar desse lado aqui é esse valor bem aqui, ó, desse ponto, que vale menos 2 em x. Então, menos 2. E o que eu vou colocar aqui na frente do x é o 0, que é onde é esse pontinho bem aqui, olha. Pronto. Agora, só colocar os sinais de comparação. Como é que eu vou fazer? Pessoal, sempre aberto aqui, ó, no primeiro para o x e depois, ó, para o segundo número. Sempre nessa posição. Lembrando que no menos 2 eu vou colocar o sinal de igual. Já no 0, não. Por quê? Porque quando x igual a 0, a função ela é nula. Por isso que eu não coloquei, ó, tá vendo, ó? X igual a 0, ela é nula. Logo, o 0 não está na parte negativa, o 0 está fora. Por isso que eu não coloco o igual embaixo. Se eu colocar o igual, significa que eu estou incluindo o 0. E no x igual a 0, a função não é negativa, é nula. Pronto, esse foi o primeiro intervalo. E o segundo, novamente, nós vamos colocar o x ao meio. Desse lado, nós vamos colocar o 0. E desse outro lado, o 2, que é onde a função termina. Novamente, ó, o sinal de comparação dessa mesma forma não muda. Isso aqui é sempre igual. Só que, como o 0 não está dentro, eu não coloco igual. Mas como o 2 está dentro, eu vou e coloco igual. Da mesma forma, não coloco no 0, porque em x igual a 0 a função é nula. Não é negativa. Compreenderam, meus queridos alunos, como é que a gente faz? Então, aqui nós finalizamos a análise de mais um gráfico.